Olá pessoal, tudo bem? Bruno Damasio da Psicometria Online aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre correlação de Pearson, tudo que você precisa saber para interpretar adequadamente os resultados dessa análise. Então vamos que vamos. Para começar, vamos entender o que é a correlação de Pearson. Correlação de Pearson nada mais é do que um procedimento de análise de dados utilizado quando você quer testar se existe relação linear entre duas variáveis quantitativas que você tenha no seu banco de dados. Essas variáveis quantitativas também vão ser chamadas de variáveis contínuas e nada mais são do que scores de duas variáveis que você tenha e que você quer testar se existe essa relação. Por exemplo, imagina que você está trabalhando com uma amostra de fumantes e você quer avaliar se existe relação entre os níveis de estresse mensurados por meio de uma escala que vai ter scores e a quantidade de cigarros que as pessoas fumam. Então, por exemplo, imagina que você tem uma hipótese de que quanto maior é o nível de estresse, maior tende a ser a quantidade de cigarros fumados. Você poderia utilizar a correlação de Pearson nesse cenário. Um ponto importante que eu falei é que a correlação de Pearson serve para a gente testar se existe relação linear entre as variáveis. O que é isso? Veja esse gráfico aqui da esquerda. A gente tem uma tendência de que quanto mais sobe o score na variável aqui do eixo X, mais sobe também o score na variável do eixo Y. A gente consegue ver isso aqui claramente pelas representações das bolinhas aqui, que seriam os scores em ambas as variáveis, e a gente tem aqui uma tendência linear representada aqui por essa reta. Agora, se a gente olha aqui para o gráfico da direita, veja que, embora a gente tenha também uma tendência crescente, veja que a gente não tem uma tendência de uma reta, de uma linha. Pelo contrário, a gente percebe claramente que essa daqui é uma trajetória curvilínea. Então a gente está diante aqui de um cenário curvilinear. Nesses casos onde você tem uma trajetória curvilinear, a correlação de Pearson não é adequada. O ideal é você trabalhar com correlações não paramétricas, como por exemplo as correlações de Spearman ou correlação de Kendall. Essas correlações não paramétricas, além de serem úteis nessa situação de uma relação curvilinear, elas também são utilizadas quando você está trabalhando com variáveis qualitativas, categóricas, ordinais. Então, enquanto a correlação de Pearson você precisa ter variáveis numéricas, variáveis quantitativas, as correlações não paramétricas elas são úteis também quando você tem dados categóricos, beleza? Isso aqui é só um adendo, porque esse vídeo aqui a gente vai tratar especificamente de correlação de Pearson, mas é importante você saber essas diferenças aqui. Ainda em relação às correlações, incluindo a correlação de Pearson, você precisa entender que ela é uma análise bivariada. O que é que significa isso? Todas as vezes que você fizer uma análise de correlação, você vai sempre ter um resultado de uma correlação entre duas variáveis, ou seja, de um par. Então, por exemplo, imagina que você colocou três variáveis dentro da sua análise, você vai ter três correlações independentes, A com B, B com C e A com C. Se você coloca essas três variáveis dentro de uma mesma análise, você vai ter a tabela correlacionando todas as possibilidades. Agora, se você faz três correlações separadas, A com B, depois você faz outra B com C, depois você faz outra A com C, os resultados eles vão ser exatamente iguais, porque a correlação de Pearson é uma análise bivariada e vai sempre tratar um par por vez. Além disso, você também precisa entender que na correlação a gente tem uma seta bidirecional, ou seja, a gente não pode falar de modo algum de variável dependente e variável independente, de variável preditora e variável de desfecho. Essa nomenclatura VI, VD não faz parte da correlação, tá? Na correlação a gente está apenas avaliando se existe uma relação entre essas variáveis, de modo que quando A sobe, eventualmente B sobe, ou quando A sobe, B desce, ou não existe associação. A gente não pode falar de influência. Então, da mesma forma que a gente diz que A influencia B, B pode também influenciar A. A gente não tem, por meio da correlação, como atestar causa e efeito ou direcionalidade, beleza? Isso é um ponto extremamente importante que você precisa entender. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas errando, principalmente na hora de discutir os resultados. As pessoas utilizam uma análise que não dá direito a falar de direcionalidade, só que na hora da discussão dos resultados, eles vão tentar explicar o mecanismo de como se dá essa relação, mostrando que A influencia B, B influencia A. Isso está errado, tá? Você não pode fazer isso. Ah, Bruno, mas eu tenho uma teoria que me dá luz, me diz, né, quem é que vem primeiro. Bem, então se você tem uma luz que fala, você tem uma teoria, na verdade, que fala sobre direcionalidade, então você não deve utilizar a correlação, você deve partir para técnicas direcionais, como por exemplo, análises de regressão, beleza? Então,
isso aqui é extremamente importante, tá? Por definição, correlação é uma análise bidirecional que você não pode falar de quem influencia quem. Feita essa rápida introdução, a gente agora vai falar de 3 características imprescindíveis que você conheça para que você possa interpretar adequadamente essas correlações, os resultados que você vai obter na sua pesquisa. A gente vai falar desses 3 pontos separadamente. Primeiro, significância estatística, direção da correlação e o grau ou a força dessa correlação. Vamos passar ponto a ponto. Sempre que a gente realiza uma análise estatística, e a correlação é um tipo de análise estatística, a gente precisa avaliar a significância estatística. Então, basicamente, a gente utiliza, na maioria das vezes, o valor de P como critério de significância estatística. Existem outras formas, mas certamente o valor de P é o mais consagrado, mais utilizado na literatura, o que não quer dizer que não tem problemas, mas certamente é a forma mais utilizada do mundo até hoje. A gente tem um ponto de corte para dizer se um resultado é estatisticamente significativo, que é o valor de P menor que 0,05. Então, para você entender esse valor de P, você precisa saber que essa forma de inferência estatística, ela parte de um princípio de que a correlação, o efeito não existe. Então, a relação entre as variáveis não existe. Isso é o que a gente vai chamar de hipótese nula. E muitas vezes a gente quer rejeitar a hipótese nula. A gente quer avaliar se de fato os resultados existem, se a correlação existe. Então, o valor de P, ele traz um ponto de corte. Ora, se for abaixo de 0,05, você rejeita a hipótese nula, você diz que aquele efeito existe. Se for acima de 0,05, a gente não tem tanta força assim para rejeitar a hipótese nula. Então o valor de P é um ponto de corte que os pesquisadores utilizam para dizer, em certa medida, entre aspas, se aquele resultado ele é legítimo ou não. Qual é o ponto importante que você precisa saber? Embora a gente precise sim avaliar a significância estatística, o valor de P ele tem alguns problemas. E um dos principais problemas é que ele sofre muita influência do tamanho da sua amostra. Quando você tem uma amostra muito pequena, pode ser que você tenha valores de P acima de 0,05, dizendo que aquele efeito ali não existe, só que na verdade o que você tem é uma falta de poder amostral, ou seja, você não teve amostra suficiente. Por outro lado, quando você tem amostras muito grandes, você encontra valores de P menor que 0,05 para muita coisa, mesmo que os efeitos, o tamanho da correlação seja muito baixo. Então, como o valor de P sofre muita influência do tamanho amostral, você não pode se basear só nele, tá? Bem, se isso aqui que eu estou falando em relação ao valor de P, significância estatística, é novidade para você, eu vou recomendar que você assista esse vídeo que você está vendo aqui ou aqui, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre algumas limitações do valor de P. Vale a pena você assistir, beleza? Bem, de todo modo, é isso. O primeiro ponto que você vai precisar olhar é a sua significância estatística, mas você não vai parar aí, beleza? A gente vai falar também sobre o ponto mais importante da correlação, que é a força da correlação, que a gente vai abordar daqui a pouco, tá? Mas antes de falar da força da correlação, a gente vai falar sobre a direção. A correlação ela pode ser positiva, negativa ou nula. Uma correlação positiva quer dizer que quando o score de uma variável sobe, o outro score da outra variável tende a subir também. Então, por exemplo, estresse e ansiedade. Em geral, quando as pessoas estão muito estressadas, elas tendem a estar um pouco mais ansiosas. Da mesma forma também que quanto maior é o nível de ansiedade, maior tende a ser os níveis de estresse. Quando a gente está diante de uma correlação negativa, a gente tem o inverso. Quando uma variável sobe, a outra desce. Por exemplo, depressão e produtividade no trabalho. Quanto maiores são os níveis de depressão, em geral, menores vão ser os índices de produtividade no trabalho. E por outro lado, a gente pode ter a correlação nula, que é quando não existe associação ou relação entre as variáveis. Então, por exemplo, a altura e o número de relacionamentos amorosos. Então, imagina que não tem absolutamente nenhuma relação aí. Não quer dizer que pessoas mais altas vão conseguir ter mais relacionamentos amorosos, pessoas mais baixas vão conseguir ter menos, ou o contrário, mais baixa tem mais alta tem menos. Imagina que essa relação não existe, você vai estar diante de uma correlação nula, tá? Veja que claramente aqui a gente consegue perceber que isso aqui é uma correlação positiva, os scores de uma variável vai subindo, enquanto os scores da outra variável também vai subindo. Aqui uma correlação negativa, quando
os scores aqui no eixo X vão aumentando, a gente tem a tendência de que os scores no eixo Y vão diminuindo, e aqui a gente não tem absolutamente nenhum tipo de padrão. É bem perceptível. Agora a gente vai entender a força da correlação. A correlação é uma medida padronizada que vai variar de -1 até +1. Então veja que ela pode ir desde um ponto negativo até um ponto positivo. Quando a correlação tem um sinal negativo, isso significa que a correlação é negativa, ou seja, quanto mais o score de uma variável sobe, mais o score da outra variável desce. Correlações valores zero são correlações nulas, correlações positivas aqui são aquelas que quando uma variável sobe, a outra sobe também. Quanto mais perto de 1 é a correlação, mais forte essa relação é. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem alguns pontos de corte que vão nos ajudar a interpretar a força dessa correlação. Ponto de corte clássico proposto pelo Cohen vai dividir a correlação da seguinte forma. Valores de zero são correlações nulas, valores entre 0,10 e 0,30 são correlações fracas, correlações entre 0,30 e 0,50 seriam consideradas correlações moderadas e correlações acima de 0,50 seriam consideradas correlações fortes. Perceba aqui que a gente tem uns tracinhos aqui nesses números que são os módulos. Isso significa que aqui a gente está avaliando o valor bruto da correlação independente do sinal. O que é que isso significa? Uma correlação de menos 0,30 negativa nesse caso, ela é igualmente forte a uma correlação de 0,30 positiva. A única coisa que muda é o sinal, mas a força da correlação é a mesma, beleza? Então a gente tem aqui essa tabela proposta pelo Cohen, mas a gente tem outras tabelas também que são propostas subdividindo talvez melhor essas categorias. Então, por exemplo, a gente tem essa outra tabela aqui na direita, que é uma tabela que eu particularmente gosto mais, que vai dizer o seguinte: valores de correlação nulo são aqueles valores ali de zero, fraca de 0,10 até 0,39, moderada de 0,40 até 0,69, forte de 0,70 até 0,89, muito forte de 0,90 até 0,99 e a correlação perfeita aqui seria a correlação de 1, tá? Essas referências aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa ter elas em mãos e citar quando precisar. Agora dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu quero que você entenda que muitas vezes você vai olhar um gráfico de correlação nos artigos que você estiver trabalhando, no software que você estiver utilizando, e você precisa entender que o gráfico ele tem uma relação muito grande com a força da correlação. Então, por exemplo, esse gráfico aqui ele está variando de correlações de -1 até correlações +1. Quanto mais forte é a correlação, mais próximos vão estar os pontos da linha reta, que é a nossa linha de tendência. Quanto mais fraca é a correlação, mais dispersos vão estar esses pontos. Então vamos dar uma olhada aqui. A correlação está ficando cada vez mais fraca, aqui os pontos estão ficando dispersos. Agora ela começa a ficar cada vez mais forte, perceba que os pontos vão começando a se agrupar. Se você tiver dificuldade de entender esse gráfico, eu vou recomendar que você dê uma pausa nesse vídeo, volte para o comecinho da parte onde esse gráfico é apresentado, diminua a velocidade do vídeo para que você consiga interpretar isso aqui adequadamente. Isso aqui é bem importante para você. Ainda em termos de força de correlação, eu vou apresentar aqui uma coisa para você que pouquíssimas pessoas falam sobre isso e vai te ajudar muito a interpretar essas duas correlações. Quando a gente trabalha com o valor da correlação, o valor bruto já é, em certa medida, uma demonstração de quão forte ou quão fraca é aquela correlação. Só que existe uma outra coisa que a gente chama de coeficiente de determinação, que vai te ajudar a interpretar muito melhor essa força. O coeficiente de determinação é o que também a gente pode chamar de tamanho de efeito da correlação. Dá uma olhada aqui nesse gráfico, da esquerda. Imagina que você tem uma correlação de 0,60, tá? R igual a 0,60 e você agora eleva esse valor de correlação ao quadrado, você vai ter um outro número. Então 0,60 ao quadrado vai ser 0,36. Quando você eleva a correlação ao quadrado, você consegue interpretar ela em termos de percentual. Então 0,36 significa 36%, ou seja, essas variáveis elas têm 36% de variância compartilhada. Então, além de apresentar esse valor em termos percentual, que por si só já é extremamente relevante, isso também vai te ajudar muito a interpretar os valores da tua correlação e, em certa medida, proteger você de fazer interpretações equivocadas. Deixa eu explicar isso melhor. Dá uma olhada aqui nessa tabela. Então, eu fiz vários pontos de corte, 0,10, 0,20, 0,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar em 1. Vamos elevar isso aqui ao quadrado.
Então, quando você tem uma correlação de 0,10, se você eleva ao quadrado, você tem 1% de variância compartilhada. Isso quer dizer que numa correlação de 0,10, 99% dos scores dessas duas variáveis que você está correlacionando sequer conversam entre si. Então, por que isso é importante de você saber? Porque muitas vezes eu vejo alunos com correlações muito pequenas, correlações de 0,10, 0,12, e propondo teorias, propondo várias explicações do porquê aquilo aconteceu, quando na verdade é uma correlação muito pífia, uma associação muito pequena entre as variáveis que muitas vezes não merece você criar teorias tão complexas para explicar o porquê aquilo aconteceu, entende? Então você conseguir interpretar a sua correlação em termos de variância compartilhada, em termos de percentual, vai te ajudar a saber o que é que realmente vai merecer ali a sua ênfase, né? O que você olha aquele resultado de forma mais enfática. E olha só que coisa curiosa, 0,10 ao quadrado dá 1%, 0,20 dá 4%, 0,30 dá 9%, 0,40 dá 16%, 0,50 25%, 0,60 36%. Bem, eu acho que você já entendeu, né? A gente consegue ver claramente aqui um aumento dessas correlações. E olha só que curioso, olhar o valor bruto das correlações às vezes também pode nos enganar. Por quê? Olha essa diferença aqui, ó, de 0,10 para 0,20, a gente tem uma diferença de, olhando o valor bruto, de 0,10. Tá? Em termos de variância compartilhada, a gente tem uma diferença aqui, ó, de 3% de variância compartilhada, enquanto uma correlação de 0,10 é apenas 1%, uma correlação de 0,20 dá 4%, a diferença de 4 para 1 é 3%. Então você percebe que uma correlação de 0,10 e uma correlação de 0,20, elas estão muito próximas ali do que a gente entende em termos de variância compartilhada. Só que na medida que a correlação vai ganhando força, essa diferença ela vai se tornando muito maior, vai se tornando uma diferença exponencial. Por exemplo, uma correlação de 0,40, a gente tem 16% de variância compartilhada. Só que para uma correlação de 0,50, a gente passa a ter 25% de variância compartilhada, e isso aqui passa a ser uma diferença de 9%, mesmo que o valor da correlação bruta aqui, da diferença da correlação bruta, passa a ser, na verdade, os mesmos 0,10 que a gente olhou na correlação entre 0,20 e 0,10. Ou seja, se você está diante de uma correlação de 0,40 para duas variáveis e você está diante de uma correlação de 0,50 para duas variáveis, a diferença de 0,40 para 0,50 é muito maior do que a diferença de 0,10 para 0,20, mesmo que o valor bruto da correlação seja o mesmo, essa diferença seja de 0,10. Trazendo aqui, né, para um exemplo um pouco maior, uma correlação de 0,90 tem 81% de variância compartilhada, uma correlação de 0,80 tem 64% de variância compartilhada, e isso dá 17% de diferença. Então, por que isso aqui é relevante? Porque você está olhando uma matriz de correlação, você encontra uma correlação de 0,70, daqui a pouco você encontra uma correlação de 0,60, você já sabe que essa diferença ali é muito maior do que duas outras variáveis que podem estar relacionadas de 0,10 para 0,20, tá? Isso aqui é extremamente importante e relevante para você interpretar de forma cada vez mais acurada a sua tabela de correlação. Então, resumindo os 5 pontos principais desse vídeo. Primeiro, correlação é uma análise bivariada, sempre avaliando par a par. Segundo, a correlação ela é bidirecional, você não pode falar de influência de A em B ou de B em A. As duas variáveis, na melhor das hipóteses, estão se influenciando mutuamente. Terceiro, você precisa entender a significância estatística, mas você sabe que você não pode parar por aí. Quarto, você precisa entender se essa correlação é positiva ou negativa ou até mesmo nula. Quinto, você precisa entender a força dessa correlação, e são as interpretações que você vai fazer sobre a força dessa correlação que vai ser a base do quanto você vai se deter na discussão dos seus resultados. Lembrando que para você interpretar a força da correlação de modo mais adequado, eu recomendo muito que você eleve o valor de correlação ao quadrado para te ajudar na interpretação. Agora você pode estar se perguntando, tá Bruno, mas como é que eu executo uma análise de correlação? Bem, eu vou deixar isso aqui para o final do vídeo porque na verdade é muito simples. Qualquer software, com 2 cliques você consegue fazer a correlação. Eu vou mostrar aqui em 2 ou 3 softwares para que você possa executar. O mais importante é aprender a interpretar. A execução é fácil, mas vamos dar uma olhadinha. Se você trabalha no SPSS, para você realizar uma correlação de Pearson, basta clicar aqui em Analyze,
correlate, bivariate. Coloca as duas variáveis aqui, ou quantas você quiser, no seu banco de dados. Lembrando que elas precisam ser variáveis quantitativas. Correlação de Pearson já está marcada automaticamente. Basta clicar em OK. Você vai ter uma saída como essa. Primeiro valor aqui é o valor da correlação, aquele valor que varia de -1 até +1. No nosso caso, deu 0,511. Esses asteriscos aqui significam que a correlação foi significativa a nível P menor que 0,001. Então, a gente tem aqui na segunda linha o valor da significância e depois a gente tem aqui a quantidade de casos que a gente tem. Simples, fácil e tranquilo de se fazer. Se você trabalha com o JASP, também é muito simples de se fazer. A correlação no JASP vai estar aqui dentro da aba regressão. Então você clica aqui em regressão, correlação aqui em cima e basicamente você coloca as duas variáveis na lista de variáveis aqui. Correlação de Pearson já está marcada como padrão e você vai ter exatamente os mesmos resultados. Uma correlação de 0,511, P menor que 0,001. A mesma coisa se você trabalha no Jamov. O Jamov tem uma interface muito parecida com o JASP, porque inclusive eles eram dos mesmos fundadores, depois só que se separaram. E correlação também vai estar aqui dentro da aba de regressão. Clicou aqui, regressão, matriz de correlação. Basta colocar as suas duas variáveis aqui desse lado, automaticamente o resultado já vai aparecer, uma correlação de 0,511, positiva, P menor que 0,01. Veja que na correlação positiva não aparece o sinal de mais, mas quando ela é negativa, vai ter o sinal de menos, beleza? Olhando em termos de variância compartilhada, essa correlação aqui dá aproximadamente 25% de variância compartilhada. Olhando os nossos pontos de corte, é uma correlação moderada e aí, a depender da variável que você estiver trabalhando, você vai interpretar isso da melhor forma, tá joia? Bem, então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ainda não está inscrito aqui no canal da Psicometria Online, se inscreva, que semanalmente a gente está colocando mais e mais vídeos sobre psicometria e análise quantitativa de dados. Boa sorte para você na sua pesquisa, fique perto, precisando de alguma coisa, se tiver ficado com alguma dúvida, basta escrever aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.